Olá, sou Djanira Silva Moura, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre os acumuladores. Há um tempo atrás, o meu marido assistiu um vídeo na internet e me fez algumas perguntas sobre acumuladores. Ele havia assistido esse vídeo e ficou pensando o que leva uma pessoa a acumular coisas. Qual é a diferença entre acumuladores e colecionadores? Qual é a diferença entre protetores de animais e acumuladores de animais? Se o mecanismo que leva uma pessoa a colecionar e a acumular seria o mesmo. E eu achei interessante e trouxe para vocês essa fala hoje. Na verdade, transtorno de acumulação ele é uma doença e já é um transtorno porque é algo que incomoda, atrapalha, traz sofrimento. Por isso é uma doença. O que leva as pessoas a acumularem existe uma série de fatores, mas o que se sabe é que o que está por trás de todo esse transtorno de acumulação é uma imensa ansiedade, um medo extremo e uma dificuldade de lidar com frustrações. As pessoas em determinados momentos da sua vida, e todos nós, né, temos essa necessidade de guardar coisas. Isso faz parte da nossa espécie, todos nós temos essa necessidade. Quando essa necessidade de juntar coisas, de guardar coisas, ela se torna algo que traz prejuízo, que traz sofrimento, né? Porque na verdade o acumulador, ele é aquela pessoa que acumula coisas, ele compra muita coisas, começa sempre pela aquisição de compras e vai se estendendo para outras coisas que não têm tanta relevância, como papelão, jornais ou outros objetos que não têm tanto valor. Quando isso passa a ser algo muito frequente e essa pessoa tem dificuldade de fazer o descarte, a gente pode estar pensando num transtorno de acumulação. O transtorno de acumulação, ele surge muitas vezes por um evento traumático na vida da pessoa, alguma morte de um ente querido, alguma separação ou qualquer outro evento estressante que tenha sido para a pessoa. Tem também a questão do temperamento. Pessoas que são muito indecisas, elas também podem vir a apresentar esse transtorno. A questão ambiental, onde ela viveu esses traumas, aonde já tem também fatores genéticos, onde já tem familiar que já apresenta transtorno de acumulação, que já são acumuladores, essa pessoa pode vir a desencadear esse transtorno. É um transtorno difícil, tem tratamento. Os tratamentos, na verdade, eles são com psicoterapia e medicação. São tratamentos longos, não são rápidos. Existe todo um acompanhamento, uma ajuda dos familiares. E esse transtorno também tem níveis de evolução. Geralmente, quando a pessoa está tão convencida de que aquilo ali não causa prejuízo para ela, né? Então já é uma fase mais difícil de tratar, o tratamento já é bem mais demorado. Traz prejuízos para si, traz prejuízos para os familiares, para os vizinhos, também de ordens legais. Se inicia hoje a gente sabe que até crianças com 11 anos já estão desenvolvendo esse transtorno. Ele muitas vezes é pouco percebido, principalmente nas crianças, porque os pais estão toda hora limpando lá o local onde a criança está. Então é aquela criança que vai deixando tudo pela casa e não vai conseguindo juntar as coisas, e às vezes não é muito diagnosticado nesse sentido, que os pais acabam fazendo pela criança e isso vai passando. Mas é um transtorno que é sequencial, ele tem um aumento muito grande na gravidade e é muito difícil de ser detectado porque a pessoa que está sofrendo esse transtorno, ela geralmente esconde aqueles objetos, ela não quer ser vista acumulando, às vezes ela não deixa nem chegar na casa, não recebe pessoas. Então é muito difícil de alguém também poder sinalizar para essa pessoa, porque às vezes ela não aceita, o argumento dela sempre é que ela
tem aquele objeto porque pode faltar mais adiante, ela convence para ela que ela precisa daquele objeto. Então, ela não vê essa dificuldade para o outro, ela não vê que está atrapalhando a vida do outro. A diferença entre acumuladores e colecionadores. Existe uma linha muito tênue entre esses dois, porque na verdade o acumulador, como ele sofre também quando ele não consegue adquirir aquele objeto, ele sofre mais ainda para se desfazer daquele objeto. E a característica dele também é que ele está sempre com aquele segredinho sujo, né? São os objetos escondidos lá, que às vezes está tudo amontoado, tem falta de higiene total, muitas vezes, e ele não quer que alguém veja aquele segredinho dele. Então ele fica muito solitário nesse processo todo. Enquanto que o colecionador, ele tem orgulho de mostrar sua coleção de objetos. E ele não sofre. Se ele precisa presentear alguém com aquele objeto, ele não sofre. Mas, ao mesmo tempo, o que diferencia e que às vezes as pessoas seguem nessa sequência de colecionar, elas começam por essa coleção e muitas vezes elas não conseguem parar. E aí pode estar se instalando ali também um transtorno de acumulador. A outra parte importante em relação aos animais, né, a diferença entre acumuladores de animais e protetores de animais. Os acumuladores de animais, eles se apegam tanto àqueles animais que eles não veem o quanto também eles estão fazendo aqueles animais sofrerem, porque eles acabam colocando quantidades enormes de animais num lugar pequeno, às vezes insalubre, não tem higiene, não tem às vezes alimentação, falta, porque é tantos animais que não dá conta e dificilmente ele doa algum animal. Ao passo que o protetor não, o protetor está muito preocupado com o bem-estar desse animal. Ele busca soluções para adoção para aquele animal, ele está sempre ajudando e se preocupando com esse bem-estar, se está bem, está alimentado, está num lugar adequado e limpo. Existe essa diferença entre esses dois, né? Tanto colecionador quanto acumulador. A outra questão é qual é que é o mecanismo que existe entre os dois. Bem, o mecanismo, a necessidade de guardar coisas é próprio da nossa espécie, né? Como eu falei no início. Mas o que vai diferenciar um do outro é essa compulsão, é essa necessidade de estar sempre guardando coisas. O acumulador, ele utiliza os objetos, na verdade, como uma forma, como se fosse uma muralha, para se proteger de algo que para ele é muito doloroso, é muito difícil. Então, é como se ele colocasse toda essa segurança no mundo externo, nos objetos externos, para que ele não entre em contato com esses sentimentos dolorosos que ele tem. Então, muitas vezes as pessoas acham que é perseguição, alguma coisa espiritual. Não tem nada a ver, né? Até porque a coisa espiritual, ela é muito benéfica no sentido da pessoa poder entrar em contato com a sua fé, dela poder estar mais sintonizada com as suas coisas, dela poder ter toda essa serenidade com ela. E não tem nada a ver com algo externo que esteja ameaçando ela. Muito pelo contrário. Para o acumulador, ele vê como esse algo externo está protegendo e ele deixa de entrar em contato com o que de fato é o que vai lhe ajudar. Então, o tratamento é a medicação e a psicoterapia. A medicação é no sentido de ajudar a aliviar os sintomas, mas é a psicoterapia que vai também ajudar ele a identificar a causa do que está acontecendo, do que significa para ele todo esse processo de acumular. Na medida que os sintomas vão sendo aliviados e que ele vai conseguindo trabalhar todas essas crenças dele em relação às faltas, às necessidades, né, que vai aliviando essa ansiedade, que ele vai entrando em contato com ele mesmo, ele vai percebendo qual é a função que essa acumulação tinha na vida dele. E aos pouquinhos a pessoa vai se dando conta de quão grande ela é e de quão capaz ela é para lidar com as coisas dela e que ela não necessita tanto
desse aparato que está aí fora, né, desses objetos, seja ele até bens materiais, muitas vezes, né, e que ela não precisa ir à falência, porque, na verdade, toda essa aquisição de coisas é uma forma de achar que ela está se enriquecendo, aqueles objetos estão na volta para enriquecê-la e para dar segurança, e ela não percebe que muitas vezes ela está indo à falência emocional dela, porque aos pouquinhos, ela está se desfazendo totalmente de algo que talvez até ela já tenha se desfeito antes da compulsão. E a compulsão está aí para mostrar que ela tem capacidade para retomar toda a sua vida. Então, achei que era um assunto bem interessante de eu trazer para vocês em função dessas perguntas que meu marido inicialmente me fez. Agradeço muito a atenção de vocês e convido vocês a se inscreverem lá no canal. Muito obrigada, um abraço.